Amém. Boa noite, graça e paz. Sei que nós temos motivo de sobra para louvar o Senhor, embora com dor Mas nesta noite Deus tem uma palavra para derramar na nossa vida neste lugar. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você nessa noite. Amém. Deus possa estar derramando graça e fortalecendo os corações abatidos. Amém. E com essa derrota da seleção da gente triste, mas Deus tem graça para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Amém. Deuteronômio capítulo 28. Amém. Hoje queria estar compartilhando com os irmãos esses versículos desse capítulo 28 que eu estou lendo há alguns dias. Aqui no versículo 28, versículo 1, aqui fala sobre as bênçãos anunciadas no Monte Gerizim. Amém? Então diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará ferido diante de ti. Os teus inimigos se levantarão contra ti por um caminho, sairão contra ti. Mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. E te abençoará na terra em que te deu o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, e do fruto dos teus animais, e do fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e cumprir, e não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. E o castigo da desobediência será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidares e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a sua maçadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e das crias das tuas vacas, e o rebanho das tuas mãos. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais te deixaste. O Senhor fará pegar a ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passares a possuir. Feche os olhos. Soberano Deus eterno Pai,
damos graça nessa noite. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento. Toma o lugar de honra. Onde chegar essa palavra, abençoa as vidas, ó Deus. Colocamos-nos diante de ti para te louvar e te adorar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Senta aí, por favor. Amém. Por essa palavra aqui, irmão, que eu estava lendo, aqui tem promessa de bênção, mas também promessa de maldição. Bênção se obedecer, e a maldição se houver desobediência. Então o tema dessa noite é semeando para uma prometida colheita, entendendo que você é quem escolhe a semente. Amém? Nós escolhemos a semente para colhermos. Então podemos escolher sementes boas, onde receberemos as bênçãos por obediência, se dermos ouvido à palavra do Senhor. Mas também escolheremos das sementes ruins que porventura nós plantamos. Então o Senhor diz aqui que Ele colocou diante de mim e de você bênçãos e maldição. Só que Ele dá um conselho: escolha, pois, a bênção para que vivas. Então nós é que escolhemos a semente que vai frutificar para o bem ou para o mal na nossa vida. Então aqui eu estava meditando nessa palavra e vendo como o Senhor Ele nos dá essa liberdade de nós semearmos e colhermos. Então Deus Ele é tão bom. Há uma frase que é muito bonita: Ele é tão bom que nos dá liberdade para plantarmos tudo o que nós quisermos. Mas Ele é tão justo que nos deixa colher o resultado de tudo aquilo que nós plantamos. Então nós colhemos o bem se formos obedientes, como diz aqui em Deuteronômio 28, no versículo 15 diante. Nós iremos colher as bênçãos por obediência, ou também resultado de maldição por desobediência. Então eu estava vendo, irmão, nós temos cerca de hoje, vai ter passado um documentário de cerca de 50 milhões de brasileiros. Mas nós temos 50 milhões de brasileiros, mas poucos discípulos. Por quê? O verdadeiro discípulo é aquele que segue ao seu discipulador. Jesus foi um discipulador por excelência. E nem todos desses 50 milhões de brasileiros, que hoje é um número significativo no Brasil de 200 milhões de brasileiros, mas infelizmente nem todos os cristãos na face da terra são discípulos do Senhor. Muitos não querem obedecer a palavra do Senhor. Se não obedecermos, colheremos o fruto da desobediência. Então aqui nesse capítulo 28, versículo 1 ao 14, aqui tem as bênçãos por obediência. E no versículo 15 ao 21, até mais adiante, eu parei no 21, ele fala das maldições por desobediência. Essa semana, não sei se vocês viram um documentário que passou. Eu divulguei bastante porque eu achei que interessante. Foi o terremoto da Venezuela, onde ali na escala Richter 5.5, vão casas, apartamentos que virou inteiro assim. Pessoas desesperadas, pessoas na rua correndo. E interessante, tinha uma família, eu vi um vídeo de uma família cristã. Eles começaram a clamar a misericórdia do Senhor, balançou tudo, mas a casa não caiu nada da casa. Balançou, não caiu. Em outros lugares, vamos dizer, foi uma verdadeira catástrofe. Mas é interessante, irmão, é que Deus usou homens para advertir que viria sobre a Venezuela um terremoto que ia abalar tudo, que muitos iriam morrer. O povo não deu nem ouvido. Então, há cerca de 20 anos, mais ou menos, o povo anda ali em desobediência, e eles ali adoram várias entidades, várias situações, e ali Deus advertindo. Deus usou um profeta que falou com muita autoridade, até botei um vídeo para os irmãos verem, e Deus depois deu um sonho para um adolescente. E o adolescente, no sonho que ele recebeu, ele repetiu tudo aquilo que o profeta dentro da igreja falou, que viria sobre a Venezuela um terremoto muito grande. O triste é que depois disso tudo eles culpam a Deus, mas por desobedecerem a Deus, colheram fruto do que foi plantado. Interessante, eu estava lendo que nesse desastre, até eu comentei isso no vídeo, que estava passando o pessoal batendo repercussão, cantando, e eles têm ali algumas entidades que ele adora. Por exemplo, tem Maria Kwanzaa.
Essa Maria Luanza, ou Kwanzaa, e Maria Luanza de Xangó. E ali eles adoram como se fosse Deus da frutificação, da prosperidade. Estavam pedindo ali que esse Deus fizesse tremer o chão ali, para provar o poder dele. E eles batendo, adorando, batendo triângulo, tambor, carol, caixa, e fazendo aquelas situações ali, pedindo para o Deus dele fazer tremer o chão. E o Deus Jeová Jiré fez aquele terremoto, inclusive o grupo teve que sair correndo com os instrumentos, porque na hora que eles pediram para tremer o chão, houve aquele grande terremoto. Então há 20 anos que eles estão massacrando ali, servos de Deus, fazendo família, dizimando com famílias, missionários perseguidos. Há mais de 20 anos que ali é uma tortura muito grande. Mas ali, o que acontece? Deus avisou o que ia acontecer. Assim como Deus informou através dos seus servos que se eles não tivessem um coração temente, viria um terremoto naquele lugar. E foi um terremoto que abalou. Muitos países têm ajudado, muitos países têm doado. O Brasil mesmo tem alguns poucos que têm mandado muitos recursos para lá. Mas tudo isso teria sido poupado se houvesse temor de Deus. Aí quando isso acontece, temos uma dificuldade muito grande como ser humano de entender e atribuímos a Deus. E diz, mas que Deus ruim é esse? Mas Deus adverte. Como ele falou aqui no versículo 1 do capítulo 28 do Deuteronômio. Ele fala sobre as bênçãos anunciadas no Monte de Gerizim pela obediência. Só que muitos preferem desobedecer a Deus. Muitos preferem não dar ouvido ao que Deus falou. Muitos preferem ouvir a voz do homem a ouvir a voz de Deus. Estava vendo aqui que a palavra desobediência, ela é no hebraico ipacoê, que significa desobediência. As pessoas lutam, às vezes, para cumprir as suas vontades. E o seu coração endurece e desobedece ao Senhor. E a palavra maldição é o keulala. E tem várias versões dela. E as pessoas fazem com que se cumpra na vida delas a maldição por desobediência. Então, é interessante que Deus usou aqui Moisés para avisar o povo que obedecesse a sua palavra, que eles ali obedecessem, senão viriam sobre eles as maldições por desobediência. E Deus vai dar um conselho. Ele diz assim: escolhe, pois, para que viva. Então ele diz: porque a gente é bênção e maldição. Escolhe, pois, as bênçãos para que viva. Só que nós, seres humanos, somos ousados. E muitas das vezes a pessoa, por desobediência, a pessoa fala assim: eu não escolhi a maldição, mas se não obedecer a palavra, é automático. Se você não obedecer a palavra, já está optando pela desobediência. E com isso, vem também as maldições. Abra lá em Mateus 24, 24. Mateus 24, 24 é uma confirmação do que Deus fala aqui. Mateus 24, no versículo 24. O Senhor continua falando aqui, porque o Senhor procura sempre nos advertir. E a Bíblia nos fala no livro ali de Oséias 4, 6, que o povo é destruído, porque ele falta o quê? Conhecimento. Aqui em Mateus 24, 24, diz aqui assim, diz, e surgirão, então, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, muitas das vezes, a pessoa não quer obedecer ao Senhor e continua em desobediência, porque as pessoas hoje em dia, nós não vemos coisas como antigamente, um facho de fogo cair do céu, queimar uma pedra e queimar um holocausto. Então as pessoas vão ver o facho de fogo que são lançados sobre as nossas cabeças. Nós seres humanos temos essa grande facilidade de desobedecer a Deus, em deixar que coisas deste mundo nos roubem do eixo da vontade do Senhor. E aqui diz que, se possível, enganariam o Senhor. Aí as pessoas às vezes na casa do Senhor dizem assim: mas por quê? Eu estou servindo a Deus, como o Asaf disse. Eu estou servindo a Deus e eu estou pedindo e não recebo. E a pessoa não tem nenhum temor de Deus. E já tem casa, e já tem carro, e tem filho na escola, e na faculdade. Muitas das vezes tiramos os olhos do Senhor para olhar
para pessoas que não têm nenhum temor de Deus, está prosperando. Não tem nenhum temor de Deus, está vivendo, está com a geladeira cheia, com dinheiro na conta. E isso engana muitas pessoas. Só que a Bíblia diz que o nosso arqui-inimigo, ele é pai da mentira. Ele faz sinais e maravilhas que, se possível, enganaria até os escolhidos do Senhor. Então, fala para o teu irmão assim, não veja a sua vida, as suas dificuldades, pelas bênçãos do teu vizinho. Porque muitas das vezes nós paramos de caminhar porque a casa do vizinho está bonita, o carro está lindo, e está fazendo isso, está viajando, mas a Bíblia diz que o nosso arqui-inimigo, ele faz também sinais e maravilhas. Ele faz fogo cair. Se possível, os discípulos dizem que eles estavam naquela comitiva, eles viram cair como fogo do céu, como um raio do céu. E o Senhor falou, não vos maravilheis que vocês ordenam, o demônio te obedece. Maravilheis antes de estar com o nome escrito no livro da vida. Então, às vezes, nós nos entristecemos porque você vê alguém sem temor andando. E às vezes nós temos o temor do Senhor com uma dificuldade qualquer na vida. E com isso, muitos param de caminhar. Muitos param de caminhar porque olha para a prosperidade daquela pessoa que não quer temer a Deus. Que não quer andar nos caminhos do Senhor. Mas aqui a Bíblia diz, as bênçãos por obediência e as maldições por desobediência. Então, Azar quase parou por causa disso. Então, quando você vê alguém tendo alguma coisa, glorifica a Deus, irmão. Diga graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo, mas não inveje a pessoa, porque a pessoa pode não estar servindo ao Senhor e ser enganada pelo inimigo. Enganada pelo inimigo e tendo resultados sem temer a Deus. Quando te fala assim, não para de fumar para quê? Meu tio fumou até 100 anos e viveu. Eu vou me alojar dentro de uma igreja para quê? Eu nunca servi o Senhor e tenho tudo. O que eu peço acontece. Deus é bom para mim. Só que a Bíblia diz que no mundo há dois senhores. Há o Senhor desse século. A Bíblia diz que é o Deus desse século, que cega o entendimento de muitos. E o Senhor que nos fez. Então a pessoa não entende que por um período de tempo o mundo jaz no maligno. Por um período de tempo, o inimigo tem domínio sobre este mundo. Um dia isso acabará. Mas até esse grande dia, muitos estão sendo enganados pelas mentiras do inimigo. Então que nessa noite você possa entender. Deus quer te abençoar embaixo da obediência da sua palavra. Sempre digo que Deus não tem compromisso com o homem, e tem com a palavra. Jeremias 1,12 diz, eis que veio sobre a minha palavra para cumprir. Mas a partir do momento que nós entramos na palavra do Senhor, Ele nos honra pela sua palavra. Só que às vezes não queremos obedecer a Deus, mesmo vendo essas situações. Então ali, quantas pessoas perderam a vida? E Deus tinha dito. E nos nossos dias, quantos também têm sido enganados pelo inimigo? Porque aqui nós vimos aqui no versículo 24, que surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas. Vocês lembram da história de Moisés? Moisés, mandado por Deus, vai ao Egito buscar o povo que estava 460 anos ali aprisionado. E quando Moisés chega no deserto, ele reclamou com Deus que não tinha condições de ir, era pecado de língua. E Deus diz assim, então cara, você vai e o teu irmão será contigo. Então quando ele desce, o primeiro milagre, ele encontra com o seu irmão que estava procurando ele pelo deserto. Arão seria com palavras e Moisés com os milagres, com os gestos. E a Bíblia diz que vai Moisés para o Egito com seu irmão Arão. Quando ele chega diante de Faraó, ele joga a vara no chão e a vara vira uma serpente. E aí, os profetas de Faraó, os serviçais de Faraó, também jogam a vara no chão e a vara também deles vira uma serpente. Então entenda que sinais o inimigo também faz. Sinais ele também faz. E ali a Bíblia diz que aí, quando Moisés chega no cabo na cauda da serpente, a serpente de Moisés engole a serpente daqueles falsos profetas. Então o mundo jaz no maligno. Então você não pode basear a sua vida em pessoas que estão tendo sucesso e você não. Você não pode ter inveja de pessoas assim, porque muitas das vezes a pessoa não sabe que está sendo enganada.
que o inimigo está enganando o seu caminhar. Por quê? Como vou ter bênçãos do Senhor se eu não estou servindo e temendo a Deus? Então a Bíblia diz em João 15,5: sem mim nada podereis fazer. Então aqui a promessa é: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas as promessas deste livro. Então ali Moisés teve essa experiência em que os profetas de Baal também faziam sinais, como as suas varas também viravam serpente. Então você tem que entender isso. Temos que andar debaixo do temor de Deus e não confiar nas coisas dessa vida, e não nos iludir com coisas que acontecem em outras vidas que não tem nenhum temor de Deus. Porque Deus quer que todos se salvem, irmãos. Mas infelizmente nem todos querem a salvação do Senhor. Nem todos querem. Muitas vezes a pessoa quer estar com a vida arregalada de coisas, recebendo coisas, pedindo oração ou não, mas não quer temer a Deus. E você, às vezes, eu e você servindo o Senhor, e em dados momentos nós olhamos para alguns acontecimentos em vida de outras pessoas, e isso o inimigo nos faz enxergar para poder parar de caminhar. Está falando assim: não pare, meu irmão. Continua com a caminhada, sem olhar para a vida dos outros. Porque o inimigo vai sempre nos chamar a atenção para reparar na vida de alguém aquilo que a pessoa tenta não conseguir. Porque muitos irmãos têm se desviado por isso. Muitos têm parado de caminhar por isso. Porque olha para pessoas que não têm temor de Deus e estão caminhando. Quantos você conhece que já parou de caminhar? Quantos? Se entristece, porque às vezes não quer pagar o preço orando, jejuando, caminhando, reclama por todas as coisas que faz que glorificam a Deus, porque a palavra de Deus sempre vai nos confrontar, irmão. A palavra de Deus vai nos confrontar, por isso que nós ouvimos a palavra e dá uma situação por dentro que não tem nem explicação. Isso por quê? Porque a Bíblia diz que no livro de Números, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os seus pensamentos. Então, por isso, quando a palavra vem, ela nos causa um impacto muito forte. E há rudimentos da fé. Mas nessa noite, que você possa entender, continue em obediência. Porque a Bíblia diz que o Senhor procurou na terra os seus verdadeiros adoradores. Não é porque alguém parou que você vai parar. Não é porque alguém não quer ter temor que você não vai ter. Porque muitas pessoas olham para alguém e falam assim: ah não, essa pessoa não era isso, era aquilo, era um profeta, era um pregador, uma cantora, um cantor, e parou, aqui só eu vou parar. Não, meu irmão, a Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal. Ezequiel capítulo 18. Ninguém levará o pecado um do outro, irmão. Cada um prestará somente conta da sua vida ao Senhor. Então, por isso o tema dessa noite é semeando para uma prometida colheita. Fala assim: positiva ou negativa. Porque todos vamos colher. Tudo, a Bíblia diz em Gálatas: tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Então, se é para plantar, não plantamos o bem. Se é para fazer, fala que é para fazer, faz direito. Faz direito. Então, se é para fazer, faça direito. Por que eu vou plantar para colher maldição? Por que eu vou plantar para colher coisas que o Senhor diz que permitiu acontecer no Egito? Ele diz que virão sobre a vida daquela pessoa que não quer temer. Aí às vezes você vê uma pessoa num sofrimento e fica com pena: meu Deus, quantos mendigos pela face da terra, meu Deus, há quantas pessoas assim, assado. Uma pergunta: se tem temor de Deus? Pergunta. Às vezes você fala assim: vai com Deus, e vai com Ele também. Porque a pessoa acha uma afronta você mandar alguém, dizer a alguém: não, que Deus te abençoe. Aí fala: ti também. Vai com Deus, vai você com Ele também. Porque a pessoa fica afrontado. Porque você mandou a pessoa, você desejou que a pessoa fosse debaixo da bênção do Senhor. Ela acha que você tomou Deus para você e está julgando que ela não tem a Deus. Por isso, quando você fala vai com Deus, a primeira resposta que ele tem temor de Deus é esse: vai tu com Ele também. Então entenda, irmãos, nós temos que andar debaixo do temor de Deus. Amém? Abra lá em Gálatas. Depois de Deuteronômio, de Coríntios 2, 2 Coríntios, o próximo livro de Gálatas. Abre em Gálatas, lá no capítulo 6, no versículo 7, que diz assim: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, fala assim, tudo. Não tem diferença, irmão, tudo é totalidade, tudo. Que o homem semear, isso também ele ceifará. Então se é para colher, colhemos o bem. Se é para plantar, plantemos direito. Se é para colher alguma coisa do resultado que eu vou plantar, é melhor plantar as coisas que vão abençoar a minha vida e outras através de mim. Mas o homem não consegue entender isso. Que tudo que nós plantarmos nesta vida, nós iremos colher. Então por que plantar desobediência? Por que plantar indiferença? Por que plantar guerras, pelejas, ilhas, heresias e outras coisas mais? Aí quando falamos com uma pessoa nesse sentido, a pessoa às vezes não consegue entender que Deus quer o melhor para mim e para você. Quando ele chega para Josué, lá no capítulo 7 do livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 7, o Senhor fala com Josué, mas ele deixa uma recomendação muito séria para Josué, porque o povo estava saindo debaixo da escravidão. E o Senhor, agora que Moisés morreu, ele queria conduzir Josué em vitória, para cumprir o que Moisés começou. E interessante no versículo 7, ele diz assim no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes dar. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda essa lei do meu servo. Pois meu servo te ordenou, dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então não adianta fugir de uma situação, mudar para outro país, se não obedecemos a Deus. Porque fala-se o mal seguirá como sombra. A pessoa vai levar, aquela situação vai acompanhar a pessoa para onde ela for. Pode mudar, vou mudar para Serra Pelada, lá em Minas eu vou tentar tirar ouro. Vou para não sei onde, meu irmão. Se não temer a Deus, não tem para onde fugir. Porque o Senhor diz no livro de Isaías, se subir nos céus, ali o Senhor está. Se descer o mais profundo da terra, ali também está o Senhor. Se habitar no meio dos mares, ali também está o Senhor. Por quê? Deus é onipresente. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a pessoa não adianta fugir de Deus. Não adianta fugir do Senhor. Então é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então quando vem aquela situação daquele terremoto, ele dói, machuca. Eu lembro também no dia 11 de junho, lá de 2001, se não me falha a memória, quando caiu as torres gêmeas. Ali, aquele avião furando aquelas torres, aquela mortalidade toda. E ali, naquela época, tinha ali herdado assumido o ministério de Billy Graham, a sua filha, a filha de Billy Graham. E ali, como o Billy Graham foi um conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos, alguém procurou, já querendo afrontar, querendo tripudiar sobre o nome do pai dela, e eles disseram na instituição dela, aquele monte de pessoas, aonde estava teu Deus quando desabou esses prédios? Onde estava teu Deus quando morreu as famílias? Onde houve esse desabamento, aviões chocantes e tal? Onde estava o seu Deus? Aí ela disse, olha, o meu Deus está no mesmo lugar que ele estava quando vocês proibiram o evangelho nas escolas. O meu Deus está no mesmo lugar que ele estava quando vocês proibiram e autorizaram tantas coisas erradas. Ele citou os nomes das coisas que foram erradas no país, que as pessoas fizeram para tripudiar sobre a palavra. Das empresas mandaram tirar a Bíblia. Das escolas cantavam-se o hino, mandou parar de cantar. E foram proibindo um montão de coisas. Aí depois a pessoa colhe o quê? As bênçãos a maldição pela desobediência. Então o conselho de Deus é esse, que nós temos que, dia e noite, buscarmos o quê? Cumprir essa palavra, fazendo as coisas que glorificam o seu nome. Então por isso que ele diz em Gálatas 6:7, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Fala assim, é como se fosse um bumerangue. É como se fosse um bumerangue. Nós lançamos o bumerangue. Quem já viu o filme onde alguém lança o bumerangue, como tinha na televisão?
Você vai ver, lance de bumerangue, como você vê numa página qualquer. O bumerangue ele roda, e o ângulo que ele é feito, ele tem a tendência de voltar para quem o lançou. Assim são as novas plantações sobre a face da terra. Não adianta plantar o mal para alguém achando que não vai colher. Iremos colher sim. Então por isso, por que não fazer o bem para o nosso próximo? Porque aquilo que nós semearmos, nós vamos o quê? Colher. E a maioria das vezes, Satanás ele tenta nos ferir ou nos agredir quando estamos debaixo de uma situação de dor. Por quê? Para nós destilarmos o mal contra alguém. Porque nós queremos nos vingar, queremos que a pessoa pague pelo que foi feito. Não, olho por olho, dente por dente, era no ano passado, no Velho Testamento. Hoje estamos vivendo pela graça. E pela graça, irmão, embora humanamente falando seja difícil você sentir dever de fazer isso, mas é você ser tripudiado, se ter zombado, mas abençoar vidas e pessoas. Às vezes, mesmo sendo ali zombado por alguém, você glorifica a Deus como? Reagindo, abençoando aquela vida. Amém? No passado, Jesus mesmo diz, quando Jesus diz o seguinte: quando você for andar uma milha, te mandar andar uma milha, ande com ele 2. Ou quando te pedir a capa dele também a túnica, porque no passado tinha essa experiência. Os romanos, eles podiam obrigar os cidadãos ali, hebreus, de carregar as suas mochilas 1 quilômetro. Aí carregavam. Aí passavam quando eles pegavam de volta, e depois mandavam carregar mais 1 quilômetro. Aí Jesus falou assim: quando te mandar andar 1, ande 2. Quando te pedir a capa, dele também a túnica. Então, por isso, Jesus calava a boca daqueles que queriam zombar ou desfazer dos servos dele também. Então, às vezes, nós, humanamente falando, temos essa dificuldade. A tendência é você ser agredido e corresponder com uma agressão. A tendência é falar mal da gente e nós também falamos mal daquela pessoa. A tendência é nós sermos agredidos de alguém, caluniar, nós também queremos revidar contra aquela pessoa. Mas com isso nós entristecemos o Espírito Santo e abrimos porta para o inimigo na nossa vida. Porque o Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É difícil, mas não é impossível. É difícil, irmãos, mas não impossível. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos entender dessa forma. Que possamos entender, porque a promessa de Deus é essa. É nós colhermos tudo aquilo que nós plantamos. É colher, não adianta. Iremos colher. Por isso, temos que viver uma vida em que nós possamos dar esse resultado para o Espírito Santo que intercede por nós. É nós somarmos na vida de alguém, mesmo que parecendo ser injustiçado. Porque você vai estar cumprindo o que o Senhor diz aqui: bênção por obediência. E não vai colher maldição por desobediência. Amém? Precisamos de ver dessa forma. Deus irá se alegrar com a nossa vida. Porque na realidade, a nossa alma, ela está sempre querendo nos derrubar. Porque a nossa alma é inimiga do nosso espírito. A nossa alma quer sempre nos tirar do eixo da vontade do Senhor. Então nós temos que lutar contra nós mesmos, para nós vencermos e atingirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque os nossos milagres, eu sempre digo, eles já existem, mas nós temos dificuldade em conseguir entender isso. Eu sempre digo aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele estava ali preso numa masmorra, já condenado à morte. Quando ele manda aquela carta para Timóteo, ele aconselha Timóteo, parece que ele estava tomando água de coco numa rede, não estava pronto para ser morto. E mesmo antes de morrer, ele deu conselhos para Timóteo, para ele levantar homens idôneos, que tivessem facilidade de aprender e também ensinar. E ali, ensinando aquilo para Timóteo, você imagina Paulo e Atos tomando água de coco. Não, ele estava para morrer. Aí ele disse a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Para é levado para aquele cepo, onde bota o pescoço ali e corta a cabeça. E esse mesmo homem nos ensina, irmão, como nós devemos
repassar o amor de Deus na nossa vida. Que Deus derramou sobre a nossa vida. E com isso você vai colher também desse amor. A Bíblia é um ditado chinês que ele diz que quando alguém se abaixa para tirar lama em alguém, o primeiro a sujar com a lama é aquele que se abaixou para tirar a lama em alguém. Assim é quando nós nos envolvemos com Deus para abençoar alguém. Primeiro a ser abençoado somos nós, que entramos nos atos do Senhor ali, vamos orar por alguém, jejuar por alguém, clamar por alguém. Nesse envolvimento você é visitado pelo Espírito Santo. Então que nós possamos lutar, irmãos, contra nós mesmos, para estar debaixo dessa obediência que é ensinada em Deuteronômio 28. Onde ele diz que nós seremos abençoados ao entrar, abençoados ao sair. Nós escolheremos tudo que nós colocarmos nas mãos, o Senhor abençoará. Tudo debaixo da bênção da obediência. Mas se nós desobedecermos ao Senhor, nós seremos malditos ao entrar e malditos ao sair. Então nós temos que lutar, irmãos, para vivermos a nossa vida, independente das coisas que nos aconteçam, irmão. Porque você e eu somos agredidos 24 horas por dia, todo momento, Satanás cria uma situação para atingir eu e você. A todo momento. Eu lembro de um testemunho em que o missionário foi para uma aula de missões, levou ali a sua esposa e seus filhos. E essas instituições que recebem os missionários, preparam, eles chegam lá e já vão daqui preparados e lá recebem treinamentos para ir para algum lugar fazer essa obra. E esse missionário estava ali com sua mulher, seus 12 filhos. E ali ele começou a ser usado por Deus de uma maneira que começou a mudar o histórico daquela região. Deus começou a fazer coisa tremenda naquele lugar. E ali ele começou também, além de ganhar almas para o Senhor, ele levantou ali um grupo tremendo de inimigos que queriam acabar com a sua vida. E começaram a amedrontá-lo, começaram a ameaçá-lo. Quanto mais o ameaçavam, mais ele fazia a obra do Senhor. Quanto mais mandava ele parar, porque ele sabia que ele estava glorificando a Deus. E não é que ele brigasse pelas bênçãos, mas é uma constante na vida do crente. Você começa a plantar e glorificar a Deus, e as bênçãos vêm sobre mim e sobre você. E ali ele estava ali fazendo essa obra, e Deus abençoou tremendamente. Os inimigos imaginaram o quê? Vamos tocar nos seus, que ele vai parar. Então muitas vezes você não entende. Quando algo acontece com quem nós amamos, é porque o inimigo sabe que você está ferrendo na obra, você está tendo testemunho, está abençoando pessoas, e está querendo tocar naquilo que é meu e seu, para a gente parar. E ali pegaram os filhos dele e colocaram, invadiram a casa dele, renderam ele e os seus 2 filhos que ali estavam, pegaram o filho menor, colocaram a arma na cabeça da criança e falou assim: nega esse Deus, eu mato seu filho. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar, aquilo mexeu muito com ele, e ali ele recebeu graça do Senhor, mas o coração dele veio no filho dele, e choravam ele, choravam os filhos. E ali ele nega esse Deus que o teu mata, seu filho. E o testemunho dele conta o seguinte: que ele estava ali sem saber o que fazer, perturbado, vendo seu filhinho assim, chorando. Aí o filhinho olhou para ele assim e falou: pai, não nega não, pai. Não nega não que eu vou morar com o Senhor. Não nega, pai, não nega. Aquilo, ele ouviu o filho dele falando aquilo: não nega, pai, eu vou morar com o Senhor e vou estar esperando o Senhor lá também. E ali o pai dele, mesmo chorando, sentindo aquela dor, ele não negou e mataram o filho dele. E ali mataram o filho dele, e ali ele sentiu a dor de perder o filho, mas ali ele recebeu mais graça do Senhor. E ali ele continuou aquela obra de missões, irmão. E as pessoas não entenderam como ele não negou a ponto do seu filho ser morto, ele continuar crendo nesse Deus, que não vemos, mas cremos. Verdade. E aí o inferno teve que recuar. Porque Satanás faz isso comigo e contigo, irmão. Ele tenta nos atacar para nós quebrarmos a bênção da obediência, para entrar na desobediência do Senhor. O que ele faz? Ele tenta te atacar. Aí quando você permanece em Deus, mesmo sentindo dores, irmão, mesmo sentindo a pressão do inimigo, você permanece em Deus, na obediência da palavra, aí se cumpre o que está lá em Tiago 4, versículo 7. Aí você está sendo atacado, está passando por situações
situações que tiram a tua lágrima, tu passa por situações em que você ali, muitas das vezes, não consegue ter uma resposta que você quer receber, e aí não precisa você ter a resposta, basta você crer. Aí, quando o inimigo percebe, irmãos, que você está sendo bombardeado, mas você não consegue mudar, o que ele faz aqui, Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque ele está vendo que você está ali, ele está batendo em áreas que sabe que te perturbam, está batendo em áreas que sabe que você vai sentir dor, vai chorar, está tocando em situações que roubam a sua paz, mas você permanece firme no Senhor. O que ele faz? Cumprimenta a palavra, ele bate retirada. Por quê? Fala assim, há momentos que as minhas lágrimas ganham almas para o Senhor. Sabe por quê? Eu sempre digo, a tua história, a minha história, nós somos o livro que alguém está lendo. Às vezes alguém sabe da tua dificuldade, da tua dor, não tem força para caminhar, mas é alimentada quando vê você passando por cima de tudo isso, às vezes chorando, mas continua glorificando o Senhor, continua exaltando a Deus. Deus conhece, as pessoas às vezes conhecem uma situação da tua vida que é motivo para você parar de caminhar, é motivo para você jogar a toalha, é motivo para você falar assim, Senhor, não dá mais. Mas aí Satanás continua apertando, porque a intenção dele é ver você explodir e largar o Senhor. Mas quando você permanece em Deus, mesmo com dor, mesmo com lágrimas, a Bíblia nos garante: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Verdade. É promessa. Por isso que é bom nós obedecermos o quê? Essa palavra. Amém. Nunca questione a Deus, irmão. Nunca. Mas Senhor, por quê? Nunca questione, irmão, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Lá em 1 Tessalonicenses, nós lemos até ali dentro, eu e a Bispo Antônia, volta algumas folhas. Tessalonicenses, lá no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, ali uma promessa, irmãos, que se você começa a crer nessa promessa, o mundo espiritual ele vai abrir cortinas para você, coisas vão acontecer. Porque muitas das vezes a pessoa para, como eu disse, debaixo de uma luta, de uma dor, a pessoa começa a olhar para a vida de outros e muitos param. Mas aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então às vezes está difícil de caminhar, mas como eu posso obedecer a palavra? Está acontecendo isso e aquilo outro. Mas Senhor, como eu posso obedecer o Senhor, Pai? Está difícil de caminhar. O Senhor não mandou você entendê-lo. O Senhor mandou você e eu obedecê-lo. Por isso que ele diz: irmão, você não está entendendo? Dá graças. Mas Senhor, por quê? Porque não veio a resposta, você não está entendendo? Dá graças. Sabe por quê? Quando você dá graça na dor, o inimigo bate em retirada. Quando você dá graça na dor, milagres acontecem. Quando você dá graça na dor, portas se abrem. Quando você dá graça na dor, aquele que está lendo a história da sua vida, no livro da sua vida, fala: meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que esse rapaz, que essa moça, esse homem, essa mulher está passando coisas que eu sei na vida dele que está errado, na vida dela que está errado, e pede mudança e não acontece. Como ele, como ela continua servindo a esse Deus? Porque fala assim: Deus não desperdiça lágrima nem dor. Toda a nossa lágrima é colhida, como diz Apocalipse, colocada numa taça. As dores que você passa são colhidas. Porque só fala assim: Deus confia mais em mim do que eu mesmo. Deus sabe que você tem estrutura para passar pelo que nós estamos passando. Mas quando você persevera na graça, persevera glorificando o Senhor, mesmo com choros, persevera dizendo: Deus, graça te dou, não estou entendendo nada, Senhor, mas sei que a minha vida está debaixo do teu controle, então graças eu te dou. O Senhor falou, ele vai lá, abençoa meu servo e minha serva. Vai lá, abençoa meu servo e minha serva. Sabe por quê? No meio da dor, isso dá graças a Deus. Deus diz, irmãos, ele procura na terra verdadeiros adoradores. Então o que prova que você é um verdadeiro adorador? O que prova, meu irmão? O que prova, meu irmão? É quando no meio da dor você não consegue glorificar a Deus, irmão. Não estou entendendo nada, Pai. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo nessa área, naquela área. Eu não estou entendendo nada, meu Pai. Mas eu resolvo me render ao Senhor. Graças eu te dou. Agora você imagina o inferno quando vê você chorando,
sentindo dor, sentindo as situações te corrompendo, tentando te roer, te derrubar, você continua rendido ao Senhor, graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Você imagina o inferno vendo você dar graça no meio do vento. Você imagina o inferno vendo você dar graça no meio de uma dificuldade. Você imagina o inferno vendo você dar graça enquanto o mundo está amaldiçoando o Senhor. Enquanto o mundo diz, é culpa de Deus. Morreu no terremoto, é culpa de Deus. Mano, não aconteceu aquilo, é culpa de Deus. Um dia desse eu vi uma jovem que processou a faculdade porque ela acabou o curso e não conseguiu emprego. Acabou, nunca tinha visto isso antes. Processou, não, porque eu paguei mais de 40 mil para me formar e hoje eu não consigo emprego. A culpa é da faculdade. Por isso que muitas pessoas que não é abençoado passam por pressões e culpa a Deus. E não entende. Ao invés de culpar a Deus, glorifique o Senhor. Amém? Amém. Glorifique o Senhor. E Deus vai derramar graça sobre a nossa vida e vai nos renovar. Então nessa noite, o conselho é, meu irmão, semeie bem. Semeie quando te alegre no coração de Deus. Deus vai honrar a tua semeadura. Deus vai honrar a sua plantação. Então não vai naquela situação de pagar mal com mal. Não paga mal com bem. Porque a bênção vem pela obediência. E a maldição pelas desobediências. Amém? Então continue glorificando o Senhor. Continue andando na presença do Senhor. E Deus há de honrar o seu caminhar. Amém? Então as bênçãos por obediência, elas alegram o coração de Deus. Porque Deus sabe o meu deitar e o teu levantar. Tudo que você possa passar na sua vida, Deus conhece. Amém? Tudo que você passa na tua vida, que eu passo na minha vida, Deus conhece. Sabe por quê? Fala assim, Deus tem o manual da criação. Ele nos fez com esse poder de por fora. Verdade. Por isso que Ele permite eu e você passar por situações que nós achamos que não vamos suportar. Ele fala, vai sim, eu te conheço, foi eu que te fiz. Mas Senhor, tu vai passar, eu estou contigo. Eu que te fiz. Eu coloquei em você qualidade para você ultrapassar isso aí. Amém. 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 Mas naquele momento, que a pastor Billy sabe, só não estou aguentando mais. Já passou pelo Deus, já Davi. Já falou com Deus alguma vez, pai, não estou aguentando mais. Falou lá, Alex. Aí a gente disse, mas será que Deus errou quando Ele disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Mas será que Deus errou? Aí ele fala assim, eu não aguento mais. Aí você vem arrasado, você solta lá na praça e anda 1 quilômetro mais para dentro para chegar em casa, a rua meio escura, tudo apagado. Aí daqui a pouco você sai do dar um tiro para cima, você que achava que não tinha disposição, você vai correr mais que a McLaren. Então Deus, Ele sabe que nós suportamos. Sabe por quê? Ele que nos fez. E o inimigo começa a nos enganar que nós não somos fortes, que Deus não está nos ouvindo, que estamos no caminho errado, que se eu me decidir com Deus é furada, aí eu paro de obedecer. Não, continuo obedecendo. O diabo é pai da mentira. João 8,44 diz, ele é mentiroso e pai da mentira. Ele quer que você, na sua mente, receba essa informação. Não vou aguentar. Não vou conseguir. Está difícil. Quando se levanta de manhã e fala, já levantei cansado, meu irmão, vai ficar pior. Essa semana vai dar ruim para mim, sei lá, estou sentindo, meu irmão, tu vai acabar se entregando. Então tem que entender isso. O inimigo começa a usar situações para falar na nossa mente. Porque quando eu recebo na mente, eu passo do coração. E do coração ele procede da vida. Porque a Bíblia diz que a boca fala que está cheio um coração. Então não receba pensamento ruim do inferno. Repreende, irmão. Vê quando você está pensando uma coisa qualquer, daqui a pouco, tem misericórdia em mim, sabe por quê? Se deu vazão do que tu está pensando. Se vai te construir algo na tua vida e te aproximar de Deus, glorifica Deus por esses pensamentos. Mas são pensamentos destrutivos, repreende, meu irmão. O diabo quer que você desobedeça ao Senhor. Porque tem que ter desobedecido, você abre uma porta espiritual para ele invadir a tua vida e virão as maldições. Que você vai receber na mente, vai passar para o coração, e do coração você vai semear. Então não receba a palavra maldição, pensamento de maldição, pensamento que vem para te destruir. A palavra que alguém fala para você, não aceite, meu irmão. Quero ouvir, tu ouça, mas repreenda. Repreenda
ainda, porque o inimigo vai usar, ou pode usar pessoas para em dado momento falar coisas para te receber. Que tudo que ele quer é que você abra a porta. Porque ao redor está o anjo, mas ao redor está ele, esperando uma brecha para atacar. E de uma brechinha ele faz uma porteira. Então que você possa andar em obediência ao Senhor, como vigilante, como o Senhor falou, de dia e de noite, para te guardar em todos os seus caminhos. Tudo que você fizer vai prosperar. Porque Deus é fiel. Então dá graça, irmão. Está chorando, dá graça. Está difícil, dá graça. Ah, mas você perdeu, glorifica a Deus por isso. Dá graça, meu irmão. Porque você vai provar no mundo espiritual que mesmo na dor, você não vira-se contra esse Deus. Mesmo na dificuldade, você continua caminhando. Aí Deus vai honrando cada passo na sua vida. Cada passo ele vai honrando. Amém? Não cai a meta de não, eu não estou aguentando, Deus sabe que eu não aguento, eu vou falar, mas Deus vai entender, não vai não. Hebreus 10:38 diz o quê? O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então continue plantando semente de fé. Continue abençoando alguém com a sua vida. Continue sendo instrumento para alguém buscar o Senhor. Amém? Deus vai te honrar. Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar debaixo dessa palavra e andemos em obediência ao Senhor. Vamos orar e Deus, nessa noite, Ele vai derramar uma graça sobre mim e sobre você. De maneira que essa semana nós veremos a mão do Senhor tocando em área da nossa vida e mudando as circunstâncias. Sabe por quê? Deus quer que nós venhamos a ser ressignificados. Amém? O que é ser ressignificado? É aquelas coisas ruins que tentam nos parar, a gente joga para o lado e anda em novidade de vida. Amém. Amém? E não as coisas que a gente às vezes absorve. Porque o mundo é assim, lá em casa é assim, meu primo foi assim, meu pai foi assim. Ah não, meu irmão, não aceite na sua vida isso. Deus quer mudar a nossa história. Amém. Debaixo da nossa obediência. Amém. Amém? Vamos orar nesse momento. Você que pode ficar de pé. Coloque de pé, por favor. Como está orando nesse momento? Coloque sua causa diante do Senhor. Feche os teus olhos agora. Coloque diante do Senhor Verdade, Deus. situações que se levantaram para tentar te parar. Se alguma coisa tentou arrancar uma dor no teu coração, uma tristeza na tua alma, coloca diante de Deus. Amém, Deus. E quando essa música toca, fale uma palavra ao Senhor. Fale com Deus, Senhor. Senhor, eu estou passando por isso e aquilo outro. Você está me sustentando. Eu estou caminhando porque tu está me sustentando. Mas me ajuda, Senhor. Me ajuda. Gratidão, me ajuda. Pede ajuda ao Senhor. Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. E muitas vezes as perguntas que eu não sei. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Toma nas suas mãos agora, Pai, cada uma vida que tem. Deixa eu chegar assim. Senhor, visita esses corações, Pai. Visita nesse momento, Pai, os corações que se levantaram para tentar colocar mágoa nos corações, para que nós venhamos desobedecer a Tua palavra, Senhor. Mas nessa noite, Pai, vinda graça nos altos dos céus sobre cada uma das nossas vidas. Toma nas Tuas mãos agora, cada pessoa alcance dessa oração, Senhor. Se alguém de coração já entristecido por alguma causa,
algum constrangimento, algum aborrecimento, ó Pai, alguma doença psicossomática que está nos pensamentos, ó Deus, que são destrutivos, nessa noite, socorre o teu povo, Deus. Vem de encontro agora a cada uma dessas almas, cada vida que o Senhor permitir que nessa noite alcance dessa oração, que sejam visitados nessa hora. Toma as famílias, ó Deus, aqui representadas, Senhor. Toma, Pai, aquele que ficou em casa, Senhor, se nessa noite ele é representado neste lugar, colocando diante do Senhor. Pai, envia o teu socorro nessa hora, envia uma graça renovadora, transformadora, ó Deus, e todo pensamento de derrota, todo pensamento de tristeza, de mal, que caia por terra nessa noite. Toda acusação de Satanás nós anulamos, nós repreendemos nessa noite e pedimos ao Espírito Santo, qualquer pensamento de dor, qualquer palavra contrária que nós lançamos, que está indo de encontro à nossa vida, abrindo porta para o inimigo, nós repreendemos e caçamos nesse momento essa palavra. Declaramos frustrados os planos do inferno contra a nossa vida, contra a nossa história, Senhor. Nessa noite, toma nas suas mãos. Toma nas suas mãos essa semana, meu Pai. Concede uma semana de vitórias, ó Deus. Que esse mês de julho seja um mês de portas abertas, ó Pai. Toca naquelas áreas que precisam de um milagre do Senhor. Toca em situações, Pai, que nesta noite estão sendo aqui apresentadas diante do teu altar. Toca, ó Pai, que nesse mês de julho, um favor extraordinário do Senhor venha em encontro da tua igreja, Pai. Aquela pessoa que tem uma resposta de alguém para socorrer, ó Pai. Uma causa na justiça, Senhor. Uma cura de uma enfermidade. Uma porta de emprego, Senhor. Envia anjo do Senhor, Pai, conduzindo essa bênção, essa resposta. Mesmo que ela seja, pareça impossível, Deus, glorifica o teu nome nessa noite, em cada pedido, em cada súplica, em cada clamor, ó Deus. Nós anulamos todo ataque do inferno nessa noite, toda palavra de mentira, que tentou atingir a mente do meu irmão, da minha irmã, tentou dizer que ela não ia conseguir. Nós anulamos nessa noite, pelo poder da tua palavra, Senhor. Vamos chegar a essa oração nesse momento, que chegue também a graça, a cura, o favor do Senhor. Nós declaramos nessa noite, Pai, que recebemos de ti nessa noite um milagre, um toque, um favor, ó Deus. Entrego nas tuas mãos e profetizo o mês de julho de favor extraordinário. Nós profetizamos que receberemos a palavra dessa noite de cura do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus e Pai, Criador de todas as coisas, entra na tua presença. Senhor Deus, nós oramos, Senhor Deus, por aqueles jogadores brasileiros, aqueles jovens, Senhor Deus, que se dispuseram, meu Pai, nessa Copa. Senhor Deus, nós entregamos o psicológico, nós entregamos as emoções, nós entregamos cada um deles em suas mãos, Senhor. Aqueles meninos jovens, aqueles meninos novos, Senhor Deus. Pai, não deixa, meu Pai, que eles sejam abalados. Mas às vezes nós olhamos e falamos assim, é o dinheiro, já ganharam dinheiro. Não, ali vai muito mais do que o dinheiro. Vai as emoções deles, vai o psicológico deles. Meu Pai, então toma cada um nas tuas mãos. Não sei o nome, mas o Senhor conhece cada um. Fortalece, Senhor Deus, e que eles coloquem, Senhor Deus, no coração deles a vontade de continuar e não parar por causa de uma perda. Pai, eu entrego nas tuas mãos e já te agradeço em nome do Senhor Jesus.